E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. E eu quero fazer um react aqui desse vídeo do canal Liber, né? Mudou, não sei. O Gordão Crânio fez o quê? Enfim. E duas pessoas mandaram lá no grupo de apoiadores. Foi o Elton em primeiro lugar, depois o camarada fora de cena também mandou, tá? Esse Peter é Cuck mesmo. E segundo o Elton aqui, o cara tá puto já. Olha essa minutagem, como não coringar com uma desgraça dessa. Vamos ver aqui. Aqui é a minutagem que o Elton marcou, mas vamos ver do início, né, pessoal? Vamos fazer esse react aqui. Beleza? Então é isso aí. Desde já agradeço aí a todo o pessoal que está no grupo aí participando e também contribuindo, né? E quem quiser ajudar aí, participar do nosso grupo aí, né? Com apoio mensal, tá aí o nosso Apoia-se, beleza? Na descrição do vídeo tem um link do Apoia-se lá, você pode se inscrever e participar do nosso grupo de apoiadores, tá certo? Então é isso aí, vamos lá, galera. Vamos para mais um vídeo, beleza? Deixa eu ver aqui. Vou botar 1.5 tá bom, né? Pra ele. Cara, porque eu tô curtindo, é mau costume. Então, Cápsula, nós vamos falar agora sobre um artigo que Tá saiu do rápido. BBC News Brasil, escrito pela senhora Kate Kay, da BBC Work Life, que fala sobre Mulher, isso é matéria. Estamos diante de uma geração de homens jovens inviáveis econômica e emocionalmente. Inviáveis para quem? Para as mulheres, né? Porque quando a gente vê esse pessoal se preocupando muito, não é por conta se preocupada com os homens, né? Preocupado com a situação econômica dos homens. Ele se preocupa quando essa situação econômica dos homens, né, afeta a mulher. Não traz os luxos e caprichos das mulheres, né? problema dos homens, né? Estamos diante de uma geração de homens jovens, instáveis econômica e emocionalmente, né? E, embora eu concorde que existem problemas para os homens hoje em dia, existem problemas para as mulheres hoje em dia também. A verdade é que toda nova geração enfrenta desafios novos e sempre foi assim, e sempre foi difícil para todo mundo. Esse pessoal faz um drama muito grande aqui. Mas o que me chamou a atenção nessa reportagem é que, supostamente, é uma reportagem sobre as dificuldades do homem. E, no entanto, a mulher faz questão de falar a reportagem inteira sobre como isso afeta as mulheres. Como isso é prejudicial para as Clássico, mulheres. tem um vídeo aqui que eu não reagi ainda, mas eu vou reagir. Acho que foi o Alan que me enviou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acredito que a Lazão tenha me enviado alguma coisa aqui sobre. Deixa eu ver. Não, aqui não enviou nada não. É confusão. Aqui eram jogos que a gente tava olhando. Não me enviou não. Aqui, não. Mulheres pensam mais tempo a ver pornografia aqui. Não, esse aqui eu já fiz, né? Isso, esse aqui eu já fiz. Vai sair ainda no canal. Então o que eu foi do Alan, cara. Cadê? Aqui, Jefferson. Pronto, ele me mandou aqui. Que é o milagre que entraram no assunto. Se quiser dar uma olhada, esse aqui, ó. Minha prima abusou de mim e hoje vejo como isso foi problemático, né? Aí, vou mostrar só o título para vocês, tá? Só o título. Minha prima. Esse é o título mesmo. Então, assim, parece, né? Me parece aqui no título que eles vão fazer o quê? Não, eles vão mostrar o abuso de mulheres. Olha que legal. Nossa, que coisa, né? Vão falar o óbvio. E, galera, eles vão culpar os homens pelas as mulheres estarem abusando dos homens. Cara, é incrível, tá ligado? Eles sempre dão um jeito de culpar os homens por tudo. Como que o fato de que os homens estão numa geração de inviáveis econômica e emocionalmente, isso afeta as mulheres? É óbvio que afeta, Peter. Não vão sustentar, fazer os mimos, né? Das deusas. Óbvio que afeta. Cara, que coisa impressionante isso. Existe uma tendência que eu vejo entre essas feministas e coisa e tal. Todo mundo que é a favor do feminismo, acho que as mulheres têm que lutar pelos direitos delas. Rapaz, feminista não. Quem se preocupa aí com o homem sustentando mulher é conservador de direita. É de direita, né? Das feministas de direita. Mas a questão é que existe uma tendência nesse pessoal de ir além, do tipo, não conseguir enxergar nada além do feminismo. Né? Não dá para falar uma reportagem sobre a dificuldade dos homens. Não. Tem que ser o problema, são as mulheres. As mulheres é que sofrem. Porque os homens estão se suicidando, mas ai, tadinha das mulheres enfrentando isso do suicídio dos homens. Lembra? Aquela frase famosa da Hillary Clinton, você lembra? A mulher é a principal vítima da guerra, porque o marido dela morre, o filho dela morre. Não, peraí. A mulher não foi a principal vítima, não. Eu concordo, a mulher ficou triste porque o marido dela morreu, o filho dela morreu, mas o marido dela morreu, o filho dela morreu. Ou seja, eles são as principais vítimas da guerra. Né? Então, assim, é lógico, a guerra é sempre uma coisa terrível para todo mundo, para homens, para mulheres, para crianças, para idosos. Não parece, né? Porque quando se trata de Ucrânia e Rússia, você fica igual uma puta torcendo pra Ucrânia. Para todo mundo a guerra é terrível. Mas as mulheres não são as principais vítimas da guerra. São vítimas terríveis também, mas não são as principais. As principais são os homens. Vítimas terríveis. Não são as principais, vítimas terríveis. Que
eu vejo essa tendência desse pessoal muito feminista de fazer tudo é problema das mulheres. Como isso afeta as mulheres? Ah, porque os homens estão se suicidando em número recorde. Caramba, como isso afeta as mulheres? Essa notícia foi sugerida por Asas Baderhausen, Rosenplausen, Petra Dollar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal está aqui chorando, né? Um monte de homem sensível, que estão diante de uma geração de homens jovens, inviáveis, econômica e Mas emocionalmente. ninguém tá chorando aqui não, pô. Tá doido? Aqui, os homens jovens americanos enfrentam dificuldades, estatísticas não faltam. O número de conquistas acadêmicas, níveis de renda, solidão e até falta de sexo indicam que os ministros não estão bem. E, em comparação com as mulheres jovens, os homens estão ficando para trás, né? Então, pô, o pessoal tá mal. Mas, de novo, eu acho isso aqui uma besteira, cara. Cada um faz o seu caminho. É difícil, sempre foi. Pois é, aí a gente entra, cota, preferência familiar para quem vai estudar, fazer uma faculdade, é tudo voltado para a mulher, programas sociais, né, benefícios. A família prefere pagar a faculdade da mulher do que do homem. A mulher pode morar na casa dos pais até com 2 filhos, né? Agora, se o homem tá na casa dos pais, é disfuncional, é um lixo, não presta, né? É o bebezinho da mamãe, não é isso? Mas mulher pode, né, emprenhar aí na rua e morar na casa dos pais e todo mundo aceita numa boa. Essa é a realidade. E aí, enquanto o homem com 16 anos, a depender do local, ele já tem que fazer uma evasão escolar para começar a trabalhar, para ele não ser chamado de vagabundo, ou sair da pressão que sofre dentro de casa por ser homem, né? Isso aí eles não olham. Por quê? Por que existe uma maior evasão escolar de homens? Porque o homem tem que trabalhar. E ninguém subdizia, né, estudo de homem, mas de mulher sim. Foi difícil. Esse pessoal que acha que no passado era fácil e agora ficou difícil. Ai, eu como geração Z sofro tanto com essa vida. Meu amigo, sempre foi difícil. Toda geração teve que cavar a sua posição no mundo do mesmo jeito. Sempre foi difícil. Sempre começa em função de desigualdade. Todo jovem começa não tendo nada. Todo jovem começa do zero, tendo que se impor ao mundo. Não era igual, não. Não era igual, não. Um jovem há 30, há 40 anos atrás, e se você for puxar mais ainda para trás, eles já tinham certas condições. Não é a mesma coisa, porque o padrão não é a mesma coisa. O cara vai falar de desvalorização da moeda, porque a moeda desvalorizou. Só isso aí já prova que não é a mesma coisa, cara. Só isso aí já prova que não é a mesma coisa. Que as pessoas hoje trabalham muito e ganham menos. Um mundo que, em princípio, não liga muito para ele. Isso acontece com todos os jovens, homens e mulheres. É difícil para todo mundo. É muito difícil pra mulher. Nossa. É a mesma coisa, Peter. Caralho. Ô, velho, puta que pariu, mano. Aí o pessoal coloca esse negócio aqui. Tem homens que estão com dificuldade hoje em dia? Tem, mas sempre teve isso, né? Não é nenhuma novidade. Tem homens que estão. Não, cara, não é uma matéria, não é duas. Se eles estão falando, é porque é latente e gritante a quantidade de homens que estão em situação ruim. A questão toda é que eles sempre vão tocar no fato errado, né? Eles vão botar a culpa no fato errado. Né? Eles de fato não querem ajudar os homens. Eles querem dar um tapa na cara e dizer, levanta e faz alguma coisa, cara. Ninguém tá aqui por vocês, não. É basicamente isso. Mas aí o engraçado que eu acho nessa história é isso. Beleza, os homens estão ficando para trás. Aí vem a repórter falando aqui. Mas é difícil até mesmo conversar sobre como lidar com essas crises dos homens. E essa discussão pode fazer as meninas se sentirem excluídas. Não, a gente não pode conversar. Ué. Senão como é que as mulheres vão se sentir excluídas dessa história? Não, o problema são as mulheres. Os homens que se fodam, pô. Não podemos discutir isso. E como é a mesma coisa, Peter? Você acabou de dizer que é a mesma coisa, que os dois sofrem igual, que não tem isso. Como é? Você tá vendo aí como é a mesma coisa, cara? Se até numa matéria aonde se trata de ver o que é que está acontecendo com os homens, eles estão mais preocupados com as mulheres. Como você me diz que é a mesma coisa? Em um país que tem cota, um monte de coisa. Tá vendo, cara? O cara, parece que ele não presta atenção no que ele tá falando. Ele fala o que ele acha, o que ele acredita, que tá totalmente descolado da realidade do dia a dia do mundo, velho. Né? Um exemplo, cargos que antes só eram ocupados por homens, os homens estão sendo chutados aí. Um exemplo, como posto de gasolina. A maioria de dia é mulher, só estão deixando um horário para homem à noite, o horário insalubre, o horário ruim. Eles estão trocando todos os homens por mulheres em postos de gasolinas, como frentista. Isso é uma área, né? Em várias outras áreas isso está acontecendo. Mas, segundo o Peter, é a mesma coisa, não tem diferença para homem e mulher, é difícil para todo mundo. Estão se sentindo excluídas as mulheres nessa discussão, né? Afinal, as mulheres jovens e adultas já enfrentam desvantagens estruturais há séculos. E aí que eu venho, a pergunta é essa, né? Ok, a gente está falando do problema que está acontecendo agora.
justamente neste momento agora, os homens estão em desvantagem em relação às mulheres. É a conclusão que está fazendo aqui da pesquisa. Eu não levo muito em consideração, não. Tá? Realmente as mulheres têm conseguido melhores posições acadêmicas e coisa e tal, mas justamente a gente está vendo uma depreciação da importância da academia, no final das contas, né? Não entendi. Então, assim, não é como se fosse uma grande tragédia para os homens isso, na minha vista. Nada pra você é ruim pros homens, né? Os homens têm que se fuder, porra. O que vai ser ruim? Agora, calma aí. Mulheres roubando posições. Até na área militar, você tem cota pra mulher. Cota essa aqui, são vagas garantidas para mulheres, aonde homens vão ser chutados. E você tá dizendo que isso não é um problema? Que as mulheres estão tendo vantagem na área acadêmica não é um problema para os homens? Cara, que mentalidade é essa desse cara, bicho? Eu não vejo dessa forma. Mas peraí, mas mesmo que você considere o que eles estão fazendo nessa pesquisa aqui, beleza. Neste momento, as mulheres estão se dando melhor que os homens. Então, as mulheres jovens e adultas já enfrentam desvantagens estruturais há séculos. Não enfrentam. Porque as mulheres jovens e adultas de hoje não viveram por séculos. Então, repara o problema que ela fala. Ela quer dizer que os homens hoje em dia têm que pagar pelo que aconteceu com as mulheres no século XVIII, no século XIX. Lá no século XVIII, as mulheres eram proibidas de... Aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Elas eram proibidas de estudar. Sim, foda-se, no século XVIII. Como ele mesmo tá falando, que é lógico. Tá, elas foram proibidas lá, elas são proibidas agora? Eu não entendi. Agora, vamos lá. O porquê eram proibidas lá? Era essa a pergunta. Agora foda-se esse papo, né, velho? Isso eu acho um absurdo. Mas se você não tem que achar um absurdo, porque você diz que é do século XVIII, acabou. Não existe absurdo, cara, em algo retrógrado. Não existe. Você não existe a absurdidade retroativa. Eu acho absurdo porque antigamente... Como? Você achar absurdo é loucura. Aconteceu antigamente, ok, pronto, acabou. É só uma história, cara. Você não tem que achar absurdo. Ele mesmo tá se refutando, ele mesmo tá criticando a matéria. Por tentar, né, emplacar a dívida histórica, e ele vem me dizer que ele acha um absurdo que antigamente, caralho, já foi, irmão. Por que tu tá achando absurdo, velho? Que porra é essa? Caralho, sim, já foi, cara. Já foi, meu irmão. Você tá caindo no mesmo papo da matéria. Se é um absurdo eles cobrarem dívida histórica, né, que mulheres não vivem centenas de anos ou não vivem pra sempre, por que você tá parado nesse assunto aí, dizendo que antigamente a mulher não dirigia isso e isso é um absurdo, deveria dirigir? Como? Deveria dirigir? Há 100 anos atrás? Deveria dirigir? Como é que você vai fazer isso? Você vai voltar no tempo? Você tem uma máquina do tempo? Puta que pariu, mano. Você vê que o cara tá, tipo assim, o cara, eu sei que tem gente que fala que eu interrompo demais e tal, que eu vou ler uma matéria e eu acabo demorando, só que assim, galera, eu vou pegando cada ponto e vou lendo pra entender. Vocês querem que eu faça react igual esse cara? Ele fica lendo a parada, ele não presta atenção nem no que ele tá falando, tanto que ele tá auto se refutando aí agora. Puta que pariu, mano. Isso aí na rua, de forma livre desde sempre. Hoje em dia ainda tem países no Oriente Médio aí, que as mulheres não têm esse direito, não podem sair na rua sozinhas, sem acompanhar um homem, sem acompanhar lá no Egito, cara. O Egito, que é um país relativamente desenvolvido no mundo árabe, você vê poucas mulheres na rua. Quando você vê mulher na rua, tá sempre um grupo de mulheres, ou então mulheres com homens. Não tá mulher sozinha, é raro você ver lá no Egito. Foda-se, cara, o Egito, cara. Vamos discutir o nosso problema? Porque o pessoal lá não pega bem isso, né? Na religião lá, o pessoal não gosta desse negócio. O costume deles é esse. Então, assim, eu acho um absurdo. Não, eu acho que a mulher tem o direito de andar sozinha na rua, e guiar carro, e fazer a vida dela. E, enfim, mas o que os homens de hoje têm a ver com o sofrimento das mulheres? Por que tu acha um absurdo, então, se os homens não têm nada a ver? Por que você tá falando que é um absurdo? Puta que pariu, velho. Totalmente sem nexo. Séculos atrás, ou o sofrimento das mulheres no Oriente Médio e coisa e tal, né? Pois é, por que você tá citando essa merda? Eu quero saber lá de porra de Egito, irmão. Consegue deixar de ver a coisa sob a perspectiva feminina, até botar a mulher como vítima nessa história. Não porque os homens estão se suicidando, os homens estão com problemas, mas as vítimas são as mulheres. É um caso clássico aqui. Não, continua aqui. Acrescente-se um panorama de pessoas mal intencionadas presentes na internet que tentam transformar as dificuldades dos homens jovens em um grito de vingança contra as mulheres. O que é um absurdo, eu sempre falo isso. Não, o fato tudo é um absurdo. Da vida ser difícil para homem, a vida sempre foi difícil para homem. Ninguém te falou que ia ser fácil, não. Onde é que foi o contrato que tu assinou que ia ser moleza ser homem? Não tem essa, não. É difícil mesmo. Não tem essa. Não. A vida ser difícil. O que é que você. Vamos lá. Defina a vida difícil. A vida sempre foi difícil para homem. Defina a vida difícil. E que homem? Quais homens? Que tipo de homem? O que nasceu em um berço de ouro? Família rica? Nem isso. O que nasceu em uma família que deu o mínimo de estrutura? Depende, cara. Nasceu na família de um trabalhador que mal consegue sustentar? Depende. Não é toda a vida do homem. E não é que tem que ser difícil. Tipo, ele trabalha na idade, tem que se fuder mesmo e acabou. Não, cara.
A gente tem que sempre buscar melhorar. Não é isso que os nossos pais fizeram conosco e que nós fazemos com os nossos filhos? A gente não quer que eles passem as mesmas dificuldades que nós passamos? Meu filho nunca vai experimentar a dificuldade que eu já experimentei na minha vida. A não ser quando ele sai de casa. Mas dentro de casa ele não vai. Então, assim, por que tem que ser difícil a vida de um homem? Não, eu faço o máximo para facilitar a vida do meu filho. Ué, do meu filho, da minha filha, eu faço o máximo. Você vê, cara, é aquela mentalidade, sabe, conservadora, imbecil, de, um homem é isso mesmo, nasceu pra ter que se fuder mesmo. Essa parada não. Sempre foi difícil, sempre vai ser difícil, vai continuar sendo difícil. A sua vida foi difícil, Peter. A sua vida foi difícil. Você vai me dizer que a sua vida foi difícil. Ok. Negócio, e não é culpa das mulheres, né? Agora, o problema em parte. É um problema muito clássico. Porque o governo tem ajudado essa história. O governo tem feito leis favoráveis às mulheres. Hoje a gente tem uma série de leis. Ué, mas você não disse lá no início que homem e mulher sofrem do mesmo jeito, que tá ruim pra todo mundo? Agora você lembrou das leis, dos privilégios, das cotas? Discrimina os homens em favor das mulheres na legislação brasileira. Ou seja, ué, mas isso aí sempre foi difícil, Peter? Sempre foi difícil? Tá vendo que existe alguma coisa que está dificultando a vida dos homens? Não é sempre foi difícil. Estão dificultando a vida dos homens. Se é difícil, está mais difícil ainda, porque estão dificultando. Só que o cara, ele é tão retardado que ele não consegue prestar atenção no que ele tá falando. Ele fala uma palavra aqui, parece que apagou da memória dele, e ele fala outra, contradizendo. Cara, e a gente não tá falando de um cara que tá se contradizendo de um vídeo pro outro. O cara tá se contradizendo de uma fala pra outra, velho. Nossa, cara, como é que as pessoas ouvem um cara desse? O cara desse pega aí 18 mil visualizações, e ninguém chega assim, cara, porra, tuas ideias tá muito desconexa, irmão. Tu fala coisa com coisa. Um absurdo. No passado você tinha leis contrárias às mulheres. As mulheres me aponte uma lei contrária à mulher, velho, no passado. Uma. Eles não podiam votar, as mulheres tinham uma... Tá, isso é lei contrária. Isso é lei contrária. Tá, vamos ver a outra. Pra casar, tinha que ter licença do pai, não sei o que lá, tinha um monte de coisa. Mulher não trabalhava. Mulher era guardada. Isso aí é lei contrária à mulher. Quer dizer, ele quer comparar com lei que dá privilégio. Que se o homem falar que uma mulher tá gorda, ele vai preso. Ele quer comparar as duas coisas. Eu dei um exemplo, né? Tem 114 exemplos que eu poderia dar. Ele tá comparando isso? Ok. É a mesma coisa. Coisa que era contra as mulheres no passado. Hoje em dia não tem mais isso. Mas o correto é você ficar na igualdade. No momento que o governo começou a botar leis que favorecem as mulheres, isso também vira uma injustiça com os homens, né? E você tem que lembrar ainda que, da mesma forma que existem fatores culturais que ajudam os homens, e existem fatores culturais que ajudam os homens... Quais? Existem também Quais? Vai? Fatores culturais que ajudam as mulheres, né? Isso é uma via de mão dupla, né? É aquilo que eu sempre falo. As mulheres se sentem preteridas em alguns empregos porque as pessoas confiam mais que os homens terão coragem de fazer, terão força para fazer aquele trabalho. Então você vê poucas mulheres carregadoras de... então ele vai dizer que as mulheres teriam a mesma capacidade dos homens de carregar peso. Aí você vai defender. Que elas não estão lá porque elas não querem. Saco de cimento em empresa de construção e coisa e tal. E isso é injusto? É injusto. Se a mulher consegue, ela consegue. Não tem esse negócio, a mulher pode fazer o mesmo. Consegue? Pra onde... Mas feminista é a escritora da matéria, né? Não é ele, não. Trabalho com homem, não tem dificuldade nenhuma. Não tem não. Cara, esse filho da puta, talvez ele nunca levantou um saco de argamassa, não vou falar nem de cimento. Esse cara talvez nunca precisou levantar um saco de argamassa na vida, velho, pra falar uma merda dessa aí, bicho. Claro, você tem também o contrário, você tem o favorecimento das mulheres cultural. Aquilo que eu sempre falo pra vocês, aquela experiência do casal, que eles botam um casal discutindo na praça e de repente a mulher dá um tapa no cara. Olha os exemplos que o cara dá, velho. Meu Deus, o cara é muito desconexo, bicho. Você pergunta pra outra pessoa o que ela acha que aconteceu. A pessoa não ouviu nada do que foi discutido, não sabe qual foi a discussão do casal. Mas a pessoa instintivamente acha que não, o cara fez alguma sacanagem com a mulher e a mulher deu um tapa no cara, a mulher tá certa, o cara tá errado. Aí faz o contrário, o casal discutindo, de repente o que é que tem a ver com esse assunto aí, bicho? Tapa na mulher. Não, que absurdo, chama a polícia, prende o cara, que absurdo esse cara. Ué. A pessoa não ouviu nada, ela não sabe o que estava sendo discutido, não sabe o que estava acontecendo ali. E normalmente é isso, existe esse fator cultural que, por sua vez, ajuda as mulheres. É sempre assim, isso se reflete na justiça. É só isso. Em guarda de filho e separação, né, os juízes tendem a favorecer as mulheres em detrimento dos homens. Os homens tipicamente ficam com a conta para pagar, a pensão para pagar, e a mulher fica com a guarda dos filhos. Não precisa ser assim, tem muitos homens que são bons em tomar conta de criança também, poderiam cuidar dos filhos, às vezes até melhor do que mulheres. Também tem um monte de mulher que é ruim de cuidar do filho, tá? Geralmente a mulher é mais atenciosa ao filho. Não é. Não é.
Vai. Então, mas isso não é 100% dos casos. Então, da mesma forma que existe o machismo estrutural, existe a androgenia estrutural também. Não, só tem espaço pra uma coisa. E o cara meteu androgenia estrutural, é misandria estrutural. O cara não sabe nem mais o que tá falando, ele já tá em androgenia estrutural. Puta que pariu, mano. Vamos. Jeito, né? O ideal Vamos seria acabar esse vídeo, né? Já deu. o governo E olha que parece que não chegou na parte ruim, não. Vai chegar na parte ruim ainda. meter nisso, não ter favorecimento para nenhum lado. A sociedade vai ter sempre favorecimento de um lado para outro. Em situações específicas, vai ter. Por que ele fica fazendo esses cortes, velho? Ah, mas tem muita gente, muito homem CEO que ganha dinheiro. E é verdade, os homens eles têm aquela distribuição mais aberta da curva, né? O homem tende a ser mais arriscar mais. Então você tem homens que Não, é só inteligência a mais mesmo, porra. Puta que pariu, velho. Não tem nada a ver com se arriscar mais, cara. É só inteligência. CEO não precisa se arriscar, não. Ele tem que estudar. são mais CEOs e tem homens que são mais mendigos. A porcentagem de homens é tanto no topo quanto na base. É bem igual. Bem dividida essa porcentagem. Puta que pariu. As mulheres adoram reclamar. Ah, mas tem muito CEO homem, não tem CEO mulher. Mas se você olhar Vai estudar, pô. Cara, olha a resposta do cara, velho. Não, tem mais mendigo, então justifica ter mais CEO. Caralho, velho. Então quer dizer que eu sou pobre porque tem alguém rico lá na ponta. Quer dizer, essa lógica é real. Mas assim, caralho, velho. A lógica do cara tem muito mendigo porque tem muito CEO. Porra é essa, mano? Também tem muito mendigo homem e pouca mendiga mulher. Exatamente, a mulher acaba ficando mais no meio, ela tem mais uma zona de conforto, mais de conformidade social, que acaba levando ela a arriscar menos, né? De novo, a gente está falando aqui de média social, é lógico que tem mulheres. A mulher arriscar menos. A falar com mulher de preso, de bandido, de policial e de traficante. Arriscam muito, tem mulheres que são arrojadas e coisa e tal, mas na média os homens tendem a ser. Não, é só inteligência mesmo, porra. Vai tomar no cu. Assumir mais riscos, né? Isso faz com que eles tenham as melhores posições nas empresas, mas também as piores posições nas empresas, no final das contas. Não é uma vantagem. Ah, por risco? Por assumir risco? Não, é questão de estudos. Caralho, velho. Eu tenho que ganhar mais pra fazer isso aqui, mano. Não é possível. A lógica desse cara. As mulheres nisso daí, né? E aí a mulher vai entrevistar o cara. Aí tem um cara aqui que é especialista nisso, né? Não, defina um panorama para mim. Por que você está estudando os homens? Qual a crise que você observa na saúde mental dos homens? Não, o cara explica aqui, coisa e tal. Aí a mulher, olha a segunda coisa. Nem lê a matéria, filho da puta. Mas eu gostaria de examinar isso do ponto de vista do significado para as meninas. Porque, pô, foda-se os homens não interessam. Ninguém tá nem aí com os homens. Eu quero falar das mulheres, né? Isso aí é claro, né? E nem você também. Mulheres é que importam, né? É impressionante isso, cara. Como é que essas feministas têm uma coisa de colocar o foco em cima disso? De novo, não estou dizendo que as mulheres não tenham problemas e ajuda. Tem que pedir desculpa por ser homem toda vez que fala uma obviedade, né? Puta que pariu. Soluções, coisa e tal. Mas caramba, tem uma coisa quase paranoica. É o caso da Hillary Clinton com essa entrevista. A Hillary Clinton falou isso numa entrevista, que a principal vítima de uma guerra são as mulheres. De novo, cara, vai ficar repetindo? Ó, o vídeo do irmão do Dava tá indo bom. Ele comentou lá. Os filhos morrem e as mulheres vão muito sentindo numa guerra. Caramba, mas o marido morreu. O filho morreu. Morreu de novo. Eu tô num loop, cara. Eu tô ouvindo a mesma coisa. Eu concordo, uma guerra é terrível, mas o cara morreu, o homem morreu na guerra. É muito pior para os homens do que para as mulheres. Morreu, passa bem. Guerra, né? É impressionante isso, né? Aqui, as mulheres são mais afetadas pela guerra, o pessoal dizendo que não, porque teve um outro artigo de uma outra feminista falando a mesma coisa da Hillary Clinton, que não, que as mulheres elas se sentem mais afetadas, têm o risco de estupro, não sei o que lá. E tem esse risco, é verdade, existe isso. Aonde, velho? Não é assim que funciona, não, tá? E houve muito estupro em guerra, mas quando a gente cita essa época específica da humanidade, tem gente até que eu acho que defende. Mulher alemã tinha que se fuder mesmo, tava do lado errado, né? 8 milhões de estupros aí é catalogado, né? Mas aí valeu, porque era o lado que vocês não defendiam. Não é isso? Okay. É um absurdo, principalmente na Ucrânia, que vários vilarejos foram invadidos pelos russos. Acontece isso mesmo. Mas olha só, mas o contrário não. A Ucrânia, ele tem que meter Ucrânia e Rússia nisso aí, mano. E o governo ucraniano sempre fala isso, o pessoal evacuar esses vilarejos o quanto antes. Quem fica ali tá arriscando mesmo, né? No final das contas, continua sendo a morte uma coisa muito pior, no final das contas, né? Enfim, é uma história muito engraçada. Não, há coisas que é pior do que a morte, mas enfim. Agora, uma outra coisa que eu confesso para vocês, que eu não tenho muita certeza, é sobre o grau de propaganda russa nessa... Como assim, cara? Por que ele vai falar da Rússia? Red Pill, né? Esse vídeo... O quê? Os Red Pill é propaganda russa agora? Deve ser isso que o Elton ficou puto. Não é possível, cara. Não é possível que ele vai meter isso aqui. Não, calma aí. Deixa eu ver aqui se Elton comentou alguma coisa.
Aqui. O que é a vida? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. Só agora eu pensei nisso. Xbox mais Steam igual a Xbox com lossless scaling. Ah, é mesmo? Calma aí, tô mudando o foco. Tá interessante demais esse vídeo, vamos lá. Aqui do History of Everything, tá falando sobre como essa bolha Red Pill tem ligação com a propaganda russa. Eu não sei. Que isso, cara? Eu quero uma russinha pra mim, então. Agora eu fiquei interessado. Cadê minha russa? Ué? Que foi isso? Ah, velho, isso aqui salvou o vídeo, hein? Essa informação salvou o vídeo. Eu sei que aquele idiota da Romênia lá, como é que é o nome dele? Um idiota lá que faz, que se mete a conquistador pra caralho, cara feio pra cacete, um idiota, cara. Lindão, olha, lindão. E nem lembro o nome dele. E ele fala esse negócio de Red Pill, tem o pessoal da Não, calma aí, cara. Calma aí. Cadê o foco? A gente tava falando do quê? Tipo, tá vendo? Você também tá pouco se fudendo pra dor dos homens, cara. Puta que pariu. O cara começou a falar de russo Red Pill. que acha o máximo, coisa e tal. E aqui tava mostrando esse vídeo aqui, ó, do Sigma Boy, que, segundo eles estão dizendo aqui, foi uma propaganda criada pelos russos, né? Esse negócio de Sigma, homem Sigma, e não sei o que lá, e coisa e tal. Que é uma besteira nada. Eu confesso pra vocês que eu não conheço muito essa bolha Red Bull, não me interessa muito isso. Mas o fato é que, será que tem ligação? O cara não conhece, mas eu vou falar que é uma merda. Vou falar que é propaganda russa. Mas eu não conheço. Eu não sei o que é. Eu não sei. É. Me parece uma besteira enorme isso daqui, mas enfim. Ah, é. Se fosse a Ucrânia, você tava batendo uma punheta aí pros ucranianos. Desculpa baixo calão que eu acabei de falar aqui, pessoal, mas esse cara, porra. Ah, acaba logo, vai. Eu não tenho dúvida nenhuma que os homens têm dificuldades. É lógico que tem. Pra todo mundo tem dificuldade. O problema que eu vejo é pra todo mundo, é. Todos os homens. Porque o que acaba acontecendo? As mulheres, quando enfrentam dificuldades para crescer na vida, todo mundo tem dificuldade para crescer na vida. Nossa, o cara é muito prolixo, sabe? Ele não sabe o que tá falando, velho. Culpam o machismo estrutural, culpam não sei o que lá, culpam o marido, culpam o chefe, culpam não sei o que lá. E o homem culpa quem? Ninguém. Mas mesmo assim, estão botando culpa em cima do homem. Mas são dificuldades. Todo mundo enfrenta. O homem, quando tem dificuldades, ele não tem ninguém para culpar. Ele tem que dizer que não, eu mesmo não consegui, né? Como é a mesma coisa, cara? Como é a mesma coisa? É mais difícil pro homem. Eu não penso isso no final das Ué, contas. se é mais difícil, como é a mesma coisa pra todo mundo, cara? Como todo mundo passa pela mesma coisa, velho? Não é melhor. Porque pelo menos você está sendo honesto, né? Você tem que correr atrás mesmo, não tem jeito. Você tem que melhorar você mesmo. Tem que buscar. Ah, mas mulher tem bolsa, o governo chega junto, tem auxílio, a família segura, pode engravidar lá do Zé Droguinha e voltar pra casa que o pai abraça, né? A mulher pode, mas é a mesma coisa. As melhores têm que buscar alguma coisa melhor. Não tem atalho, meu amigo, não tem caminho fácil nessa história. Crescer é difícil mesmo para todo mundo, para homens e mulheres. E do jeito que o pessoal está colocando aqui, o feminismo está virando uma muleta para as mulheres. Isso é ruim. Você tá falando isso agora, 2025, tá falando de feminismo ainda, cara. Tem que admitir que a coisa é difícil mesmo, você tem que melhorar, você tem que correr atrás, tem que superar. Tem dificuldades? Tem dificuldade para todo mundo, não tem dificuldade só para mulher, não, para todo mundo. Todo mundo. Mas o homem sofre mais, todo mundo. Ah, cara, que vídeo merda do caralho, hein? Comentem o que, é que vocês acharam, vai. Puta que pariu. O cara conseguiu fazer uma ligação da Rússia e Red Pill. Putin, cadê a minha bolsa? Eu quero meu pagamento e manda uma russa junto. Ah, tomar banho, bicho. É sério, cara.